Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindas ao estudo do livro A Caminho da Luz. Comigo, André Luiz Querini Vilar. É uma alegria, um privilégio nós podermos estar juntos em mais um vídeo aprendendo com Emmanuel através das mãos de Francisco Cândido Xavier. Eu rogo aos benfeitores amigos que possam nos intuir em mais esta oportunidade. É sempre uma responsabilidade imensa apresentarmos um programa a qual terão outras pessoas nos vendo. Tenho aprendido muito com os bons espíritos a seriedade que devemos levar uma atividade espírita. Não apenas espírita, mas uma seriedade em tudo que fazemos em nossa vida. No dia de hoje, nós daremos início ao nosso capítulo 18º, os abusos do poder religioso. Eu vou deixar aqui o WhatsApp da TV A Caminho da Luz para que as pessoas possam entrar em contato comigo. O WhatsApp deste programa, 19 997 78 2794. Se ao longo do programa surgir alguma dúvida, surgir alguma questão, algum comentário, por favor, escreva para nós através do WhatsApp. Emmanuel, no primeiro item do capítulo 18, coloca fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esquecera os princípios cristãos, tão logo que chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica. Pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Emmanuel, ele com muito respeito, ele procura mostrar a visão sobre a Igreja Católica, mas não aquela visão diminuindo aquela instituição. Então aqui ele nos fala que a Igreja ela nunca foi abandonada de toda pelo plano espiritual, seja pelos bons espíritos, ou seja pela influência positiva do próprio Jesus. Nós sabemos que quando a Igreja, e já vimos isto em capítulos anteriores, quando a Igreja assume o título da religião oficial do Império Romano, levou ela a uma decadência moral. Foi dado poder, riquezas, propriedades, territórios, e aquilo não foi bem gerenciado pelas pessoas que estavam à frente daquela coletividade cristã. Não estamos aqui dizendo que todos os sacerdotes, que todos os militantes eram pessoas que abusavam da autoridade que lhes foram conferida, mas a maioria, infelizmente, não conseguiu lidar com tudo isto. Nós sempre tivemos missionários do amor que vieram no seio da Igreja mostrando para todos nós o entendimento a respeito da verdadeira mensagem do Cristo, saindo dos dogmas, as imposições. Aqui fala muitas vezes das guerras que foram iniciadas, mantidas, levadas até o fim em nome de Jesus. No programa passado, nós lembrávamos as guerras santas. Então nós vimos que até o presente, o nome de Jesus, o nome de Deus, é usado por nós os religiosos, de modo inadequado. Tudo é meu Deus, tudo pedimos a Jesus, tudo pedimos. E não compreendemos ainda o que vem a ser, por exemplo, a prece, o que vem a ser a comunhão com os bons espíritos,
ou mesmo aprendemos com o que está no Decálogo de Moisés, quando nos fala não pronunciar o nome de teu Deus em vão. Quantas vezes nós não pronunciamos o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome de espíritos veneráveis no Espiritismo em vão? Então nós temos que tomar muito cuidado com esta advertência. Uma outra advertência que Emmanuel nos mostra é que a misericórdia do Cristo é inesgotável. Apesar dos abusos, apesar das guerras, apesar do predomínio da matéria dentro da igreja, apesar do Evangelho estar conclamando a simplicidade atrás do orador daquela religião a um templo de ouro, mas jamais faltaram espíritos de bom senso, espíritos com bons corações, como Santo Agostinho, lá no século III, como Orígenes, ainda mais recuado, como um dos pais da Igreja, mais recentemente Francisco de Assis, Teresa d'Ávila. Um pouco mais adiante ainda, nós tivemos a figura de Lutero, que começou toda uma campanha da Reforma e depois veio a Contra-Reforma. E agora, no século passado, nós tivemos duas expoentes na Igreja, conhecidas e reconhecidas no mundo todo pelo trabalho. Uma aqui do Brasil, Irmã Dulce, em Salvador, na Bahia, fundando um hospital, levando o amparo físico a muitas famílias, a muitas pessoas que padeciam as dificuldades físicas. E a outra, uma europeia, que radicou-se na Índia, um país hindu, que procurou levar o cristianismo pela força do seu exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Um outro exemplo também de renúncia, de abnegação. E mais recentemente, um pontifício longo do Papa João Paulo II. Um outro exemplo também de muito amor, de muita devoção ao Cristo. A Igreja, felizmente, sempre teve os dois exemplos. O exemplo da honestidade, o exemplo do amor, o exemplo da devoção, o exemplo da vocação para aquela religiosidade. Como também nós sabemos no curso da história que um título de padre, de bispo, de papa era títulos vendidos. Como muitos santos hoje que nós reconhecemos e que até é venerado por muitas pessoas, foram títulos comprados. Isso não desmerece a história da religião e nem temos o intuito aqui de menosprezar as pessoas que frequentam o catolicismo. Pelo contrário, é uma religião que tem um número enorme de seguidores e, conforme os seus ensejos, procura levar a paz espiritual. Continua Emmanuel. Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da Igreja de acordo com seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. A sede do catolicismo se transformou em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente num crescimento espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora nas hóstias da regra de São Bento. Estes missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny
de onde sairiam pensamentos novos e energias renovadoras. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar um pouquinho desses 2 parágrafos que nós pudemos observar de Emmanuel, mostrando que, apesar do descalabro, da venda dos títulos, da escalada dos poderosos ao poder dentro da própria organização religiosa, os emissários do bem, notando toda esta movimentação, procurou de alguma forma levar um pouco de paz, um pouco de reconforto, porque quem estava sendo prejudicado com aquilo tudo eram os adébitos, que chegavam, pessoas simples, chegavam em templos suntuosos, tinham que pagar pela prece, tinham que pagar por isso, tinham que pagar por aquilo outro. Um dos motivos de Martim Lutero, o célebre alemão da Reforma, um dos motivos dele ter iniciado toda esta campanha, primeiro porque o povo não tinha acesso ao Novo Testamento. Tudo que eles sabiam era oriundo do latim. A maioria das pessoas não sabiam latim, logo não tinham contato com o Jesus do Novo Testamento. O Jesus do amor, o Deus da bondade. E segundo, que ele achava um absurdo cobrar-se tão caro pela indulgência, pelo perdão de um familiar, sendo que a maioria das pessoas não tinham condições de pagar nem pelo seu próprio perdão. Então nós percebemos que essas histórias, elas marcam e estão nos livros da história humana. Mas também aqui percebemos espíritos que reencarnaram com compromisso de virem na igreja, legarem os exemplos mais bonitos de renúncia, de simplicidade, de amor ao Cristo, de amor à causa. Não mudará tudo o que precisa ser modificado em apenas um século, mas hoje nós já conseguimos ver a diferenciação dentro da igreja, por exemplo, de Deus e Jesus. Deus é o Pai, Jesus é o Mestre maior, é o Filho, é o nosso irmão. Até pouco tempo atrás eram a mesma coisa. A ciência fatalmente chegará à descoberta da reencarnação. A ciência chegará à descoberta da naturalidade da mediunidade. São coisas que o Espiritismo não precisa se preocupar em provar. O tempo há de provar. O tempo vai mostrar, cientificamente falando, por métodos que ainda não conhecemos, convidando a teologia da igreja a reformular muitos conceitos. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com a continuidade do estudo do livro A Caminho da Luz. Voltamos com o estudo do livro A Caminho da Luz. Eu convido as pessoas a se inscreverem no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Ali você vai encontrar muitas lives, muitos estudos. Nós estamos agora estudando, por exemplo, o livro No Mundo Maior. E ali quando você se inscreve no canal, você habilita as notificações, você passa a receber, seja por mensagem, seja por e-mail, você passa a receber os vídeos que nós estamos colocando no ar. Então é youtube.com/TV A Caminho da Luz. E dentro do canal, além de se inscrever, você vai ver o botão Seja Membro. É uma oportunidade que você tem de cooperar com as atividades que nós temos aqui em Itapeira, no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Nós estamos com uma atividade assistencial imensa, pela carência que o bairro que atendemos necessita, pela carência de alguns bairros adjacentes, e a sua colaboração vai ajudar diretamente a mantermos as atividades de distribuição de cestas básicas, de refeições e de tudo aquilo que nós fornecemos para aquela coletividade. Então, desde já, eu agradeço muito pela sua ajuda. Dando continuidade, nós vamos ver agora um novo item. Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando
conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é uma das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizavam as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo no seio da instituição católica e do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Convocando um concílio em Roma no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Felipe I e Henrique IV prometem ampará-lo e auxiliá-lo às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da Igreja. Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Vamos então compreender o momento histórico que nós estamos aqui acompanhando com Emmanuel. Nós estamos falando daquele período difícil da Idade Média, em que nós tínhamos o regime feudal, em que a grande sócia de cada feudo era a Igreja Católica. Então havia dois poderes bem centrados no mundo daquela época. O senhor feudal era o senhor absoluto das terras moradas que estavam sob o seu comando, e havia o poder religioso exercido pela Igreja Católica. Só que ambos exerciam papéis de modo autoritário. O senhor feudal, ele tratava as pessoas e lidava com pessoas como se fossem pedaços de carne, como se fossem números, e não havia leis, não havia direitos, não havia nada. Nós estamos falando de uma época que a vida humana não valia nada. A vida humana não tinha significado nenhum. Se morria um, se morreriam 10, 20 ou 100, não faria falta nenhuma na cabeça dos homens da época. A Igreja, por seu lado, estava preocupada em ter títulos, estava preocupada em ter riquezas, estava preocupada em ter território. Então, abafava e passava a mão na cabeça de todos os equívocos cometidos pelos grandes senhores feudais, porque eram eles que davam terras. Não adiantaria a Igreja ficar do lado dos pobres por conta que perderiam prestígio, perderiam fortunas, perderiam heranças. Então a Igreja, utilizando mal o seu papel de ser a zeladora moral daquele território, daqueles territórios, infelizmente abusou da sua autoridade, ficando sempre do lado dos nobres, dos abastados. E de quando em quando reencarnavam espíritos com o compromisso de ajudar a Igreja no seu problema da decadência moral. E uma dessas pessoas é Hildebrando, que mais tarde assumiu o pseudônimo do Papa Gregório VII. E ele procurou, naquela época os papados eram curtos, as pessoas desencarnavam
A Idade Média era menor, bem menor do que era hoje, não havia a medicina como nós temos hoje, era um outro ritmo de vida. Mas ele, no curto espaço de tempo que ele ficou no seu reinado, ele procurou o quê? Ele procurou dar um sentimento espiritual aos bispos, aos padres, não ficar apenas com aquela ideia de que precisamos aumentar a propriedade da igreja, precisamos enriquecer o patrimônio da igreja. E ele conseguiu a ajuda de príncipes, de reis, de senhores feudais. Ele conseguiu a ajuda de pessoas que compraram a ideia dele. Mas, naturalmente, não foram todos. Não existe, no mundo de provas e expiações, aquela hegemonia, a homogeneidade, todo mundo agindo igual, ou quando pede-se algo, mesmo que tenha lógica e bom senso, não é agido por todos iguais. E teve príncipes, como o caso de Henrique IV, que não ouviu, porque ele tinha combinações, ele tinha negócios, ele tinha parcerias com bispos desonestos. Então ele fugiu ao seu cumprimento. Ele desencarnou sem ver o resultado que todo aquele movimento, que toda aquela campanha que ele iniciou teve. Ele desencarnou antes de ver tudo isto. Mas os seus continuadores, também emissários, também cooperadores que vieram de esferas mais iluminadas, procuraram manter a paz, o equilíbrio, a serenidade e procuraram trazer um pouco de espiritualidade para as preleções evangélicas, consolo para aquela comunidade maciçamente pobre, renegada, que muitas vezes trabalhava longas horas a troco de uma casa e de uma comida. Conseguiu um pouco, conseguiu abrir o coração de algumas pessoas. Mas foi um movimento que, como veremos daqui para frente, teve a sua duração, mas vieram outros movimentos, vieram outras pessoas, vieram outros intuitos e, infelizmente, sufocam essas boas sementes. Nós já tivemos a oportunidade de ver em capítulos passados que, da mesma forma que a luz ela é previdente, as trevas também o são. E nós percebemos que é um jogo de xadrez mesmo, uma peça errada pode comprometer todo o resultado do nosso jogo. Espíritos bem intencionados nós temos em toda parte. Só que quando chega-se a hora do testemunho, alguns dão conta de levar a boa semente adiante. Alguns não dão conta. Não estamos aqui dizendo que as pessoas não têm condições ou capacidade, não. Mas é envergar a roupa da simplicidade, a roupa do altruísmo, a roupa da resiliência, a roupa da concórdia, não é fácil. Não é fácil, não é simples, exige de nós muita disciplina, muita vigilância. Os pensamentos estão por toda parte. Dentro do próprio centro espírita nós vemos, às vezes, esse problema que o Papa Gregório VII passou na sua época, aquela ideia vamos divulgar o nome, precisamos divulgar, e aí entramos naquela onda do tirar proveito, aquela onda de pensar no meu nome menos na instituição. Então eu convido a pegarmos estes exemplos que a Igreja percebeu as suas falhas e tomarmos cuidado para que o Espiritismo também não cometa em pleno século XXI os erros da Igreja. O Espiritismo é o Consolador prometido, é a terceira revelação, veio para o povo, não veio para os poderosos, Espiritismo não é evento pago, Espiritismo não é curso pago, Espiritismo não. Espiritismo é o que eu aprendi com Chico Xavier. As pessoas que me acompanham sabem da minha veneração e do meu respeito por este grande homem, que quando passou pela Terra, ao longo de 92 anos de vida, de 75 anos de mandato mediúnico, foi a vida toda a mesma pessoa.
seja com quem fosse, seja onde fosse, era aquela mesma pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com o elitismo. Nós temos que tomar muito cuidado com a fama. Nós temos que tomar muito cuidado em não sermos médiuns de ideias que vão comprometer o pensamento coletivo do Espiritismo. O nosso trabalho é simples. É um coração aqui, é um coração acolá. Não precisamos nos preocupar em mudar o mundo, porque não teremos forças para isto. Mas se mudarmos a nós, e esta luz incentivar o outro à modificação, já é uma grande vitória. Eu encerro o programa de hoje, rogando a Jesus e aos bons espíritos que possam nos amparar, que possam nos iluminar, dando-nos muita paz, muita luz, muita alegria, e que todos nós, unidos neste ideal do esclarecimento através do livro A Caminho da Luz, possamos encontrar a força, a luz, o entendimento, o bom ânimo para o bom combate do nosso dia a dia. Na semana que vem, no próximo vídeo, nós daremos continuidade num novo tópico. E quem quiser conhecer os vídeos anteriores, estão todos disponíveis gratuitamente no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, na playlist do estudo do livro A Caminho da Luz. Votos de muita paz e até o próximo programa.